Vamos começar mais uma aula no Terapia Social para Todos, mas vamos aproveitar o que aconteceu nos nossos espaços web da Terapia Social no YouTube. Nós tivemos uma entrevista no De Perto Ninguém é Normal. Se você não assistiu, você pode ainda recuperar nos nossos espaços, com a artista Jean Rose. Ela se sensibilizou com os rituais de cura, com essas tradições e fez a sua arte, o seu canto, e um espaço cultural que ela tem lá em São José. Ela fez isso, pontos de encontro para eles realizarem essas atividades, chamando professores da universidade, pajés e tudo mais. Então, a Jean Rose também, sensibilizada com essa área, ela procurou os rituais que usam da ayahuasca, que é aquela folha chacrona e um cipó, que juntando os dois, cria uma sensação, e isso é uma descoberta indígena que se espalhou aí em muitos outros rituais, utilizando das substâncias para sensibilizar as pessoas durante as cerimônias. Então nós apresentamos, vocês viram no De Perto Ninguém é Normal. E na última Psiquiatria Sem Fronteira, nós fomos até Rondônia. Fomos até Rondônia, onde um dos rituais, chamado Umbanda Daime, também se utilizava dessa planta da ayahuasca para os seus rituais. Nós chegamos até a filmar a área onde eles fazem o feitio. Foi lá também, em Rondônia, um trabalho que é bastante, divulgado no meio também internacional. Foi a aplicação de esses rituais dentro de uma prisão bastante importante lá na área de fronteira. Então nós também mostramos nos nossos programas, numa live, falando com os prisioneiros e o coordenador dessa proposta dentro de uma prisão. Além de que entrevistamos Wilson Gonzaga, o psiquiatra de Manaus, naquela jornada pela Amazônia, de 10 capítulos, 10º capítulo, a entrevista com o químico Pierre Souza e Wilson Gonzaga, psiquiatra, falando da aplicação disso em pacientes psiquiátricos, com pacientes psiquiátricos. Agora, vamos voltar para o território aqui de Santa Catarina. Vamos numa cidade ao lado de Florianópolis, chamado Biguaçu. E lá nós temos uma pessoa, um centenário, uma pessoa que me ofereceu a oportunidade de ver na sua casa de reza, durante as comemorações de um dos seus aniversários, tem tanto aniversário que esse homem já comemorou, um ritual utilizando da substância ayahuasca. Essa nossa aula tem um sentido de estudar as culturas e mostrar como as culturas podem ter elementos para equilibrar uma determinada sociedade. Eu estive lá com o seu Alcindo. O seu Alcindo é o Herã Tupã, o Herá Tupã. Alcindo é um sacerdote curador, é um líder espiritual. Falecida esposa do seu Alcindo, a Rosa, ela também era uma líder espiritual. O seu Alcindo é algo particular, estudado também por professores do Brasil, na área da antropologia, essa área que aborda as sociedades indígenas. Porque o seu Alcindo conseguiu aplicar aqui uma proposta de recuperar dentro da cultura indígena, algo que não era exatamente dos guaranis, mas que foi acrescentado. Então, essa apropriação pelos
pela aldeia Guarani daqui, através desse líder espiritual Alcindo, desse costume vindo, né, da utilização da ayahuasca, não é um fenômeno só da nossa região de Santa Catarina. Então, os Kaxinawás, que está lá na região mais próxima, inclusive do Acre, onde o mestre Irineu, um dos fundadores dessa vamos lá, seita, dessa tradição, os Kaxinawás também, talvez pela proximidade, também começaram a se utilizar, e outras etnias no país, né? Vamos assistir agora, nesse momento da nossa aula, algumas cenas dentro da casa de reza, que era pequenininha e ficou desse tamanho. As cenas são escuras, nós não tínhamos condições, nem poderíamos usar iluminação durante o ritual. E então vocês estão ouvindo o canto, o chocalho, vendo cenas da fogueira dentro dessa casa de reza. A história do seu Alcindo não é muito diferente das histórias de muitos guaranis. Ele migrava pelo país, né, passando pelos estados de Rio Grande do Sul e outros estados, até chegar aqui na década 80. Ele atribui uma espécie de chamado, de uma intuição que o fez vir para cá. Ficou numa área lá em Biguaçu e depois, em 2015, ele passa para esse local, né, que é a reserva indígena Amaral, o Tecombiá Rocá, né? Falam em Biguaçu, e fica nessa área lá em Biguaçu, próximo da rodovia da BR-101. Foi lá que fomos recebidos, que eu fui recebido. Estou trazendo essas imagens para você. Mas olha o que aconteceu. A casa de reza, lá na aldeia do seu Alcindo, era uma casa pequenininha, eu já a conhecia. Era uma casa pequenininha. E o seu Alcindo sempre vivia lutando para que os seus parentes e outros demais indígenas pudessem ter orgulho do seu povo e que não largasse de vez a cultura, a sua língua, o modo de ser, a maneira de se tratarem. O seu Alcindo, ele sempre fez essa luta para que isso fosse preservado, que a cultura fosse preservada. Aí nós vemos que nós somos, vamos lá, assediados por uma cultura mais cativadora, mais imponente, mas sempre há uma força dentro da gente, né, dessas sociedades tradicionais, de manter a sua cultura. E graças a Deus que haja essa força, porque a cultura local ela tem elementos que a cultura importada não traz. Então, o seu Alcindo observava isso. O que aconteceu nesses últimos tempos, a partir do momento onde houve apropriação desses aspectos ritualísticos trazidos da outra cultura? Evidentemente, o seu Alcindo teve também outras influências de funcionários que fizeram conhecer esse tipo de proposta, os rituais xamânicos de um outro grupo que pode também ter participado dessa influência, né, junto ao seu Alcindo, esses rituais xamânicos da América do Norte. Então alguma coisa vai acontecer ali que o seu Alcindo vai aderir a essa proposta, e quando aderiu, precisaram aumentar o tamanho da casa de reza. Estamos vendo cenas. O que eu posso testemunhar é que quando eu estava naquela comemoração, o ambiente amplo, escuro, a fogueira já estava acesa, e se misturava pessoas não indígenas querendo estar lá. Então muitos, vamos lá, não indígenas, pessoas até de outros países, foram participar daquela cerimônia, onde tem sempre um som, onde tem o canto, onde tem um chocalho. E assim, o que me chamou a atenção é do orgulho
de um dos indígenas, criança, com a camisa do Homem-Aranha, né, vestindo a camisa do Homem-Aranha, e é o orgulho dele por estar naquele meio, de participar de um ritual, e dessa vez com muita gente participando. Então, ele fazendo questão de mostrar que ele sabia cantar, que ele sabia pegar o cochocalho, saiu do lado onde estava agachado junto a mim, e foi até próximo da fogueira e lá e mostrou que sabia tocar o chocalho, participando ativamente da cerimônia. Então, o recobrar o orgulho de ser índio, de ter uma determinada cultura, e que essa cultura era motivo de atração para os outros, né, não indígenas, é algo que realmente foi interessante naquela noite. Vamos lá falar ainda sobre o Caraí Alcindo, esse centenário, deve ter, sei lá, cento e quantos anos, mais de 109 deve ter. O Caraí Alcindo, esse denominado o Eratupã, e por falar nisso, essa denominação Eratupã, se você, vamos colocar aí na tela como se escreve Eratupã, procurem o filme que o Rafael Coelho fez em composição com o filho do Alcindo e o próprio Alcindo. E esse filme está lindo. Vocês vão ver no YouTube o trailer desse filme. Então, procurem aí, o Eratupã, o Fogo Sagrado, com Rafael Coelho. Esse filme foi um dos prêmios do cinema catarinense de 2018, a proposta ganhou e foi concretizada agora deve aí concorrer essa curta-metragem, né, em vários cantos dos concursos de cinema que nós temos por aí. Bom, os índios, no caso, particularmente os guaranis, foram assim uma das maiores populações desse nosso território. E eles acreditam num deus, né, Nhanderu, o famoso Nhanderu dos guaranis, e eles têm formas de chamar essa espiritualidade nos momentos de cura. Então, vamos lá, vendo mais cenas do que é essa apropriação da ayahuasca numa determinada etnia, criando um acolhimento, criando uma atração que tanto serviu para a sociedade não indígena, que acaba frequentando aquele espaço de reza, como serviu para recobrar a estima do próprio povo guarani. Nós estamos então na nossa breve aula sobre a apropriação destes recursos na utilização de uma determinada etnia. O Alcindo, ele falava que as medicinas, né, a forma de atuar, então vocês vão ver que eles têm uma forma de atuar na enfermidade, né, utilizando do seu cachimbo, petinguá. O petinguá é aquele cachimbo que vocês estão vendo ali, ó, aquele cachimbo da central, é um petinguá. Então aquela fumaça é jogada sobre as áreas, né, enfermas do paciente, e além de outros movimentos, eles conseguem fazer o ritual ou a ação de cura sobre aquele paciente. Bom, é isso. A aula de hoje foi breve e eu espero que vocês fiquem ligados aos nossos espaços aqui no YouTube de Terapia Social, onde nós temos de perto Ninguém é Normal, sempre buscando na personagem extrair o máximo possível dessas celebridades que nós já tivemos essa oportunidade de entrevistar, extraindo a vida deles para que a gente possa incentivar a nossa própria forma de viver e conhecer mais o outro. Temos também a Psiquiatria Sem Fronteiras, que é uma visita a várias partes do planeta, sempre buscando um tesouro e trazendo aqui nesse nosso espaço para vocês. Além das nossas lives temáticas, vamos ter aí agora ainda esse mês de março, e por fim, as nossas aulas do Terapia Social para Todos, que a gente faz uma certa velocidadezinha, mas a gente está fazendo e trazendo aqui para vocês, tá? Então, até a próxima semana no Espaço Terapia Social do YouTube, e espero vê-los também aqui dando sugestões, uma participação ativa de vocês. Até mais.